Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós falaremos um pouco sobre crônica. Está lá no nosso livro Trilhas, módulo 1, capítulo 2, páginas 46 a 50. Crônica. A crônica é um gênero textual curto, escrito em prosa, geralmente produzido para meios de comunicação, como, por exemplo, jornais, revistas. Além de ser um texto curto, ele possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Ela vem do latim, né? A palavra crônica, aqui escrita com CH, ou seja, refere-se a um registro de eventos marcados pelo tempo, né? Cronológico. Vem também do grego, né? Cronos, e significa tempo. Portanto, elas estão extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela perde a sua validade, ou seja, fica fora do contexto. Então, vamos às características das crônicas. Tem uma narrativa curta, uso de uma linguagem simples e coloquial, presença de poucos personagens, se houver, tem espaço reduzido e temas relacionados a acontecimentos cotidianos. Tipos de crônicas. Embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, com enredo, foco narrativo, personagens, tempo e espaço, há diversos tipos de crônicas que exploram outros gêneros textuais. Podemos destacar a crônica descritiva e a crônica dissertativa. Além delas, temos crônica jornalística, crônica histórica e crônica humorística. Vamos agora à nossa autocorreção da nossa atividade do livro. O título do texto é Qual destes é o seu pai? Então, você vai ler esse texto, né? Você já deve ter lido aí na sua casa, para agora fazermos a nossa autocorreção. Então, aqui temos interpretação oral. Essa interpretação oral você vai fazer no seu caderno. Interpretação escrita. Releia o primeiro parágrafo da crônica. Qual destes é o seu pai? E responda às questões a seguir. Lamento dizer, meu filho, mas não sou nenhum desses. A quem o narrador se dirige na crônica? Então, ele se dirige ao filho dele. Assinale a pessoa em que estão as palavras destacadas nesse trecho. Primeira pessoa, segunda ou terceira. Então, aqui na primeira pessoa. Assinale o tipo de narrador dessa crônica. Ele é um narrador personagem ou ele é um narrador observador? Então, aqui está bem claro que ele é um narrador personagem, né? Porque ele se coloca ali na situação. Explique o que o narrador quis dizer com a frase: a criança é o pai do homem. Então, ele quis dizer o seguinte: que os filhos são responsáveis pela transformação dos pais, ou seja, os pais passam a agir e a se comportar como tais por causa dos filhos, né? Preocupação, eles querem ser o espelho dos filhos. Assinale a alternativa que revela a opinião do narrador sobre os pais. São homens com superpoderes iguais aos dos super-heróis? São homens comuns que enfrentam situações difíceis e que, por isso, são transformados pelos filhos em heróis? São homens comuns, mas eternos como os super-heróis? Então, a resposta correta é: são homens comuns que enfrentam situações difíceis e que, por isso, são transformados pelos filhos em heróis. Que intenção o narrador tinha ao apresentar ao filho as verdadeiras características de um pai? Bom, ele tinha a intenção de mostrar ao filho que os pais são pessoas comuns, que não possuem nenhuma força sobrenatural ou poder especial. No último parágrafo, por que o narrador passou a utilizar a primeira pessoa do plural e a se dirigir a mais de um filho?
porque dessa forma ele fala por todos os pais que passam pelas mesmas situações que ele. Releia este trecho da crônica. Não tenho a força, pelo menos não aquela força. Tenho uma pequena força. Com quais sentidos a palavra força foi empregada nesse trecho? Força, com inicial maiúscula, é um superpoder, né? Algo fantástico. E força com inicial minúscula é a força comum, a capacidade física humana. Em qual dos suportes a seguir a crônica, qual destes é o seu pai, foi publicada? Assinale a alternativa correta. Foi publicada em um jornal, em um livro ou na internet. Então, foi publicada em um livro. Assinale a alternativa correta sobre o objetivo da crônica lida. Foi divertir o leitor com uma história engraçada sobre super-heróis? Ou foi levar o leitor a refletir sobre o empenho dos pais na criação dos filhos, comparando-os a super-heróis? Então, a resposta correta é levar o leitor a refletir sobre o empenho dos pais na criação dos filhos. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na próxima aula.